Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com a Sara. A Sara faz parte da nossa equipe agora, da Map. Ela tem uma empresa de marketing digital em São Paulo e ela foi uma indicação para trabalhar na Map. E hoje ela está aqui para conhecer as unidades da Map e eu convidei ela para vir para cá. Então ela vai contar um pouquinho, vai ajudar vocês a entender aí sobre empresa de marketing, como contratar, como fazer. Mas eu queria que ela começasse falando um pouco quem é a Sara, como que a Sara começou a empreender no marketing digital. Perfeito. Então, Marias, obrigada pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Como é que eu comecei a empreender no marketing digital? Bom, eu sempre quis trabalhar com marketing. Não vou entregar a idade aqui, mas faz algum tempo. E daí lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com marketing, e daí eu entrei no mundo da programação de sites, etc. Ou seja, lá atrás mesmo. Você começou fazendo site? Comecei a fazer site aos 14 anos. Meu Deus! E fiz um colégio técnico Tinha computador naquela época? Tinha, mas era só o computador de mesa. Em escola técnica, assim, eu falava, vou fazer site. As pessoas, como assim? A gente só faz outdoor. Que adiantada. E, enfim, daí eu senti necessidade de... eu queria trabalhar com marketing digital e quase a gente não falava muito de marketing digital, no máximo, assim, as empresas mais estabelecidas que vendiam já internacionalmente, então, multinacionais, etc., estavam fazendo essa questão de marketing internacional. Então, pequenas empresas, a gente nem pensava ainda em marketing digital. Enfim, aí eu mudo para os Estados Unidos, faço uma pós-graduação lá na Georgetown, um castelo lindo, maravilhoso, faço um curso em Harvard, tudo em marketing digital, aí eu volto para o Brasil. Isso quantos anos? 20 alguma coisa. Então eu volto pro Brasil há 10 anos atrás, 11 anos atrás, e eu não achei nenhuma agência trabalhando com marketing digital. Tinha um ou outro trabalhando, a gente fala que a gente é da época do capim, assim, no marketing digital, não tinha quase empresas trabalhando com marketing digital, ou se tinham, na verdade eram agências estabelecidas no mundo offline, que viram, né, essa mudança para o on, elas falavam, fazemos on, mas elas não faziam nada estratégico na pegada do on. E daí eu senti necessidade de abrir, assim, vi uma super oportunidade de abrir a minha empresa. Então, há 10 anos eu abri a Zimmermann Pro, e inicialmente eu não era uma agência de marketing digital. Então, assim, eu senti necessidade de mostrar minha expertise e vender planejamento e consultoria. Então, eu vendia planejamento e consultoria para empresas. Comecei pouquinho, gente, pequenininha, falando assim, vou fazer só eu, Sara, mas vi uma oportunidade de mercado. E daí, como é que eu expandi? Fazendo o meu marketing, o marketing pessoal e o marketing da empresa. E com isso, fui crescendo. X tempo depois, 3, 4 anos depois de consultoria, as empresas, para quem eu fazia consultoria, e muitas agências, porque as agências não sabem fazer consultoria, Você fazia consultoria para empresa de marketing? Eu fazia consultoria para empresas médias, pequenas, médias e grandes, mas eu comecei a vender muito meu serviço para agências de marketing digital que não sabiam fazer o seu planejamento para empresas finais. Então eu estabeleci um negócio aí por 4 anos, 5 anos, e chegou um momento em que as empresas para quem eu fazia planejamento, elas não tinham quem executasse. Porque planejamento. Não tinha quem executasse o planejamento. Então, faz 6 anos que a Zimmermann Pro se transformou numa agência de marketing digital. A gente fala que é uma agência de marketing full service. Hoje a gente atende 20 clientes, a gente está, assim, tô super satisfeita. A gente está com 20 pessoas, mais de 20 clientes nacionais e internacionais. Então, a gente tem gente do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, da Austrália, da Rússia. Temos 2 clientes russos. E daí, enfim, aí que surgiu a Zimmermann Pro. A Sara tem muito mais história, mas por que eu empreendi? Vamos detalhar um pouco aí, né? Vamos voltar um pouco. Você falou que tem 20 clientes, né? 7 anos. A gente vê muita empresa querendo expandir com o número de clientes também, e é onde elas não dão conta do trabalho, é onde vira esse problema com lead. A gente sofreu com empresas desse tipo, sabe? Que vai pegando várias empresas para trabalhar, e daí no começo tá ótimo, os leads são maravilhosos, depois de um tempo você não consegue mais. Eu acho que eles não têm braço. O que acontece? Dá conta disso tudo. Por que você decidiu ficar só com... Porque eu sei que é uma escolha, né? Você ter ficado com poucos clientes. Sim. Porque no mundo digital a gente sabe que tem essa demanda. Fale um pouco sobre isso, Sara. Tá. Então, vamos lá. Além de, né, ter agência, ser consultora, eu também sou professora universitária. E com isso eu converso com muita gente. Então eu estou no mundo do empreendedorismo há muito tempo, há mais de 20 anos. E eu vejo muitos alunos e muitos parceiros crescerem e quebrarem. A taxa de... Gente, o Brasil, né, é um país de empreendedores. A gente vem aumentando cada vez mais a taxa de empreendedorismo, mas a galera morre no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, nos primeiros 10 anos. E o que acontece? Por que isso acontece? Muito
Porque as empresas querem crescer agressivamente e não dão conta operacionalmente de fazer isso acontecer. Então, eu não queria isso para minha empresa. Desde o começo eu falei, eu quero uma empresa que vai ser saudável, que vai ser sustentável, que vai ter uma lucratividade legal, que vai ter um faturamento legal, porque vende-se muito lucre rápido, lucre não, né? Fature. Aumente seu faturamento. 7 dígitos. Ninguém te conta que para você alcançar, sei lá, 100 mil reais em vendas, você investiu 900, né? Exatamente. É complicado isso. Então, eu tinha essa consciência de, acho que como eu tenho uma base de administração e tal, eu falei, não, eu quero crescer de forma sustentável. Quero crescer. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por é o que a gente vê com a MAP também, né? A gente não quer crescer agressivamente. A MAP é um super case. Pra não dar esse boom. Exato. Então, assim, indo direto ao ponto aqui, Maressa, as pessoas, os empresários hoje, falta uma educação financeira no Brasil e falta uma educação de empreendedorismo no Brasil. Então, existe muita oportunidade de empreendedorismo e daí as pessoas vão no impulso e elas agressivamente querem crescer muito. Então, eu, Sara Zimmermann, enquanto empreendedora, eu falei, não, eu quero ter um faturamento sustentável, eu quero ter um fluxo de caixa muito legal. Então, pensando até em detalhes financeiros aqui, eu quero que, se eu não tiver cliente amanhã, minha empresa dure por mais tantos meses. Então, eu tenho toda uma estratégia atrás por isso. E eu quero ter clientes a longo prazo. O meu modelo de negócio permite isso, né? Se eu tivesse um e-commerce e que eu vendesse, sei lá, joias, talvez eu vendesse uma vez para você e nunca mais vendesse para você, eu poderia trabalhar com venda recorrente. Mas eu ofereço serviços. Sim. Então, eu me preocupo em captar o cliente certo. Eu me preocupo em fechar o contrato certinho. Eu me preocupo em deixar o cliente extremamente satisfeito. E com isso, então, eu tenho clientes há 5 anos, há 7 anos, há 9 anos, há 4 anos. Clientes, assim, ficam muito satisfeitos. Os nossos cases são muito bons. Então, por que eu tenho 20 clientes? Porque eu entendi que a resposta não estava em quantidade. Estava na qualidade e na taxa de faturamento que eles trazem para mim. E no quanto eu consigo administrar para oferecer um bom serviço. Se eu quero crescer, eu com certeza quero crescer. Até para 2024 eu tô com uma meta agressiva de crescimento. Mas ainda assim tomando cuidado de que eu vou conseguir atender. Porque não adianta a gente crescer no mundo do empreendedorismo, deixar todo mundo insatisfeito porque a gente não tem braço interno para fazer isso acontecer. E daí todo mundo fica insatisfeito falando mal de você. Pronto, você quebra não só financeiramente, mas você quebra em termos de autoridade. As pessoas vão falar mal de você. E daí meu lado acadêmico, tá, Marissa? A gente tá no mundo das startups, né? E fala-se muito sobre, deixa eu crescer de uma forma desenfreada. Cara, a gente tem grandes pensadores, autores, e não é só uma pegada, só teóricos, mas assim, pesquisas e pesquisas do mercado mostrando que as empresas que duram mais de 100 anos são aquelas que crescem numa média de 20% ao ano. Então, se você está crescendo mais do que 20% ao ano, e não tem problema nenhum você se planejar para crescer mais do que 20% ao ano, mas você tem que tomar cuidado, porque você provavelmente precisa de ajuda extra em processos, em operação, em qualidade de equipe, porque intuitivamente uma empresa ela consegue crescer no máximo até 20% ao ano para manter a qualidade de forma sustentável, por assim dizer. A palavra é crescimento sustentável. Sim. E o que você tem assim para indicar para empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas, que precisam contratar uma empresa de qualidade, não necessariamente a tua empresa, mas como decidir se esse cara é bom? A pergunta de milhões, né? Como contratar certo. E daí é claro que eu vou jogar um marketing aqui, né, Marissa? Falar da minha empresa também. Mas assim, até porque assim, se eu não posso atender a empresa, não faz sentido atender a empresa, eu tenho alunos para indicar ou parceiros para indicar. Então esse processo... estamos aqui, pessoal, se precisarem de fornecedores, se não, a gente tem alguém para indicar para vocês. Porque às vezes não tem o fit de mercado e tal. Como contratar? O ideal seria falar, bom, saiba exatamente o que você quer. Mas a verdade é que muitas vezes você não sabe o que pedir dentro do marketing digital. Você não sabe o que você precisa. Fala, exatamente. Eu quero planejamento. Exatamente. Então, ou às vezes você fala assim, eu não quero planejamento, eu quero vender. Daí eu cheguei, inclusive, pra Marissa e falei, Marissa, mas no seu caso, a gente vai dar um passo pra trás, a gente vai planejar, porque tem muita coisa. Sim. E você tem que explicar isso pro cliente. Então, mas assim, entender o que você precisa. E a sua dor quase sempre, gente, é quero vender mais. Aí eu já trago reflexões aqui, né? Você quer vender mais porque você quer aumentar o teu faturamento, porque na verdade no final do mês você quer X de caixa. Você precisa aumentar volume, você tem condição de crescer, sim ou não? Tá bom, preciso de marketing. E daí, no mundo do empreendedorismo, a gente tem que fazer um pouquinho de lição de casa. É marketing on, é marketing off, o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo de vendas? E daí, literalmente, sentar com X fornecedores, então fazer um processo seletivo, cuidado com vou contratar meu sobrinho,
Cuidado com vou contratar a indicação XYZ. Definam o que vocês querem. Chamem 3, 5. Até os processos que eu participo, eu falo, por favor, tragam concorrentes, vamos participar disso. Peçam sugestões de qual seria o escopo sugerido. Se a empresa não sabe de sugerir um escopo, cai fora. Como assim? Explica melhor que isso. Vamos lá. Quero vender mais. Tranquilo. Para vender mais, não preciso investir tanto a mais em tráfego. Não estou falando que tráfego não é importante, que a mídia paga, tá, gente? Anúncios em Google e Insta. Mas, por exemplo, tá bom, mas além disso, o que mais eu preciso fazer? Será que a pessoa está pensando no teu processo de venda? Será que a pessoa está pensando no seu atendimento pós-venda? Será que a pessoa está pensando não só como atrair os leads, os clientes potenciais, mas como é que eu vou fazer isso converter? Será que nesse processo de contratação de uma agência, a agência te perguntou qual é o teu processo de vendas? A agência te perguntou qual é o cliente que você quer atingir? Uma agência que sai, falando especificamente de agências ou profissionais de marketing, né, que sai traçando estratégia sem saber perfil da tua empresa, de onde você está partindo, qual o público que você quer atingir, quais são os seus processos de vendas, muito provavelmente essa pessoa está te oferecendo um serviço no modismo, por assim dizer. Todo mundo está fazendo X iniciativa, então eu preciso fazer X iniciativa, e a melhor iniciativa é aquela que faz match para o teu negócio. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que para contratar uma empresa de marketing digital, que você já tenha essa pegada de entender que esses potenciais fornecedores que você tá, com quem você está conversando, que eles já te tragam reflexões e perguntas boas no quesito, cara, eles querem entender o teu negócio. Porque se vocês fizerem, porque hoje se vende muito pacote, tá, Marissa? Então você entra num processo, eu recebo muitos agências de marketing digital já falando assim, te vendo tantos posts, te vendo tantas coisas, tá aqui um pacote. Funciona para muita gente. Mas a minha sugestão é que você pegue uma agência, você pega um profissional de marketing digital que queira entender a estratégia do teu negócio para fazer a melhor estratégia para você de marketing digital. Um planejamento. O planejamento. Que foi o que você fez. Eu acho legal você explicar como que foi feito esse planejamento para a MAP, né? Legal para as pessoas entenderem de onde que a gente estava saindo e o que foi proposto dentro da MAP. Como que você chegou nesse planejamento? Porque é interessante pensar o jeito que você pensa, né? Mostrar para as pessoas como que você faz esse planejamento, dar um norte, assim, para a empresa. Tá bom. Pode usar a MAP como referência, se você quiser. Tá aqui, ponto, eu posso trazer. Tá bom. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu entendo que esse é o diferencial da Minimum Pro e não são todas as agências que vão vender o produto planejamento, mas cuidado, assim, contratem alguém que faça um planejamento interno, mesmo que seja no meio da execução, só para deixar claro aqui. Por que eu entendo qual que foi o processo da MAP ou de qualquer outro cliente? O cliente chega para mim e fala, preciso de uma agência. Eu já começo a provocar. Ok, por que você precisa de uma agência? Qual o seu objetivo? Geralmente quero vender mais. Aí eu já respondo, falo, peraí, mas se você quer aumentar o teu caixa, você quer faturamento, você quer volume, o que é vender mais? Aí eu consigo, nesse momento, entender o que o cliente quer de objetivo. Uma vez que eu entendo o que o cliente quer de objetivo, e na grande maioria das vezes o cliente não sabe o que ele quer de objetivo, ele quer crescer, mas ele não sabe quanto, ele não sabe em quanto tempo, ele não sabe como, ele não sabe se ele tem braço para fazer isso. Ok, tem tal objetivo para atingir? Ok, vamos então estabelecer a rota para como chegar nesse objetivo. Então, no caso da MAP, eu vi ali, vocês quase não exploravam como poderiam digital, mas sim, eu também nas conversas, então até uma venda consultiva aqui, né? Então eu não chego com pacote, eu preciso entender. Eu verifiquei que eu tinha oportunidade ali de bombar o digital, mas eu também vi que eu tinha oportunidade de bombar o off. Eu vi que eu também tinha oportunidade, enquanto agência, para fazer a MAP arrasar, tá, gente? Legal só me intrometendo um pouco aí. Por favor. Porque a gente entendeu que a Sara realmente é uma empresa de marketing, né? Que tem muita diferença de um gestor de tráfego, por exemplo. Então, acho que a gente nunca tinha tido uma agência de marketing real, assim, com planejamento, com execuções e com várias, porque a gente fez quantas reuniões para chegar nesse planejamento? Quantas horas que a gente teve ali no final do ano entre Natal e Ano Novo? Natal e Ano Novo, gente, Marissa me fez trabalhar entre Natal e Ano Novo, sabe? Porque a Marissa é acelerada, vocês já devem ter percebido aqui. Então, o tanto que demora para fazer esse planejamento, né? Então, sim, conta aí do planejamento, só para dar uma olhada dentro. Para mostrar aqui no quesito da importância de falar, legal, eu tenho um objetivo, o meu papel como estrategista, que não é o papel da Marissa, ela não tem a expertise de XYZ de marketing, é falar assim, legal, tá aqui o mapa de tudo que você pode fazer. Dado onde você quer chegar, qual é o teu investimento. Então, o papel do planejador, do estrategista, do profissional que vocês vão atender, que vocês vão contratar para o negócio de vocês, é olhar para o macro e falar, legal, eu posso explorar eu posso explorar off, dentro do eu posso explorar A, B e C, dentro do off, A, B e C. Então, qual que é o meu processo de consultoria e planejamento hoje? Eu tenho uma metodologia própria,
Então, eu tenho X etapas, X entrevistas que eu vou fazer, X dados que eu preciso. Percebam que eu explorei marketing de atração, marketing de conversão. Eu explorei o pós-vendas, o que tinha, o que não tinha. Programa de indicação. Tudo. Eu tenho um checklist ali que eu vou filtrando tudo. Offline. Exatamente. Mas o que eu faço? Eu tenho uma consultoria online em que eu dou para o cliente preencher tudo. Minha experiência, o cliente não preenche tudo. Então, eu estabeleci a metodologia de... Eu planejo de 5 a 10 horas de entrevista. Então, o cliente senta ali comigo, fica conversando, nem percebe, e eu tô ali anotando tudo que eu preciso e preenchendo todas as planilhas e todos os checklists internos para eu fazer uma validação do teu negócio. Então, eu fiz isso com a MAP, pessoal. Então, Maressa, equipe da Maressa, horas ali, a Maressa até falando, nossa, né, pensando, né, ela não chegou a falar isso pra mim, nossa, quanto tempo, e eu tava ali, pedindo informação. Só que depois... E o lead, nada ainda? Tipo, vou vender calma? Muita calma, tô fazendo a lição de casa. Termino as entrevistas, eu organizo tudo isso. Gente, são páginas e páginas de informação. Sim. E de acessos, porque no caso da Maressa foi muito legal, pô, são várias unidades rodando e com sucesso. Então, assim, o objetivo aqui até tá fácil, né? Aumentar o sucesso de algo que já tá com sucesso. Sim. Mas eu tinha dados, eu tinha acessos, eu tinha que entender o software A, B e C. Bom, faço essa pesquisa exploratória, tenho a minha metodologia para isso, preencho tudo internamente, tudo que eu tenho. E daí eu falo, legal, deixa eu trabalhar com a minha criatividade. Aí vem a criatividade estrategista da Sara e da equipe da Sara, de falar, legal, objetivo A, estão aqui todos os dados. No que eu levanto os dados, eu já sei o que você tem de limitação, eu já sei o que você tem que melhorar. A gente pegou uns gargalos nas entrevistas, que a gente já listou como gargalos. Sim. O que a gente tem de oportunidade gritante. Então, o que a gente pode fazer no dia 1 de execução. O que a gente tem oportunidade a médio e longo prazo. E daí eu estruturo tudo isso num formato de planejamento. E daí, ao longo do tempo, né, são 10 anos de empresa, eu também fui entendendo qual era a melhor forma de apresentar isso para um empreendedor, para o empreendedor entender o meu planejamento. Porque senão também vira um bicho de 7 cabeças, tá, gente? O negócio é complexo. Eu falo, legal. Então, Maressa, para você atingir o objetivo A, e Maressa, eu já estou te sugerindo o objetivo B, C e E, porque BCD, porque o BCD vão fazer sentido, XYZ, eu sugiro tais estratégias, e daí um empreendedor, um empresário, que não necessariamente tem todo o conhecimento no digital, mas fala, peraí, ela tá falando de site, ela tá falando de Google, ela tá falando de redes sociais, então eu tangibilizo ali até para você entender o processo. Falo, bom, para eu chegar nisso daqui, tá aqui um mundo de iniciativas que eu tenho, que eu sugiro para você. E geralmente, até no planejamento, eu entrego o mundo ideal, no quesito, olha, para eu atingir 100% do teu objetivo, você precisa fazer tudo isso. E que seria o mundo ideal? Geralmente... Não é segredo. Não. Eu gosto muito de falar, é o jeito que eu falo, tá? Mundo ideal, mundo real. Mas muitas vezes, todos nós aqui somos empreendedores ou empresários, né? Todo mundo tá assistindo aqui o Mapcast, pô, vocês têm um perfil de empreendedor e empresários. Cara, mundo ideal é você faturar, pagar todas as suas contas, fazer teu planejamento financeiro. Então, cara, meu mundo ideal é faturar 1 milhão por ano, 1 milhão por mês, no mínimo, né? 12 milhões ano, mundo ideal. Mundo real. Você tá com ritmo, você tá com pessoas, você tá com equipe para fazer tudo isso crescer? Então, mundo ideal. Maressa, a gente pode atingir um faturamento X, não vou abrir aqui o quanto a gente definiu para o teu planejamento, mas no mundo real você tem braço para isso, você tem software para isso, você tem plataforma para isso, você tem equipe para isso? Não tenho. Então de 100% que a gente planejou, talvez faça sentido a gente começar executando 40%. Então é essa brincadeira do ideal e real que eu trabalho. É interessante acrescentar ali, pessoal, por exemplo, quando a Sara veio para fazer o planejamento da MAP Odontologia, ela sugeriu várias coisas pra gente fazer. Então, tinha lá teste de criativo. Como que chama isso? A gente fez growth hacking. Isso, que é assim, você testar os criativos. Então, quando eu tava em tráfego pago com outras agências, eu nem sabia que existia isso. Você simplesmente coloca o seu dinheiro lá, deixa eles queimando pra ver qual que tá dando mais certo. E daí, o que der mais certo, você só potencializa. Não tinha uma pessoa dedicada igual na tua empresa, né? A gente tem... Como é o nome dele? Luciano. O Luciano que faz isso, então ele fica testando qual é o criativo que deu melhor para ele impulsionar ali. A Sara sugeriu também pra gente melhorar o nosso site. Pensa, eu fiquei com vergonha do nosso site. Gente, vocês vão ver uma revolução. Estão acompanhando a revolução aqui ao vivo e a cores. A gente tá falando de site, de várias páginas de um site que era uma isso que eu queria que você falasse. Quais são os itens que dá pra fazer? Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, para ter um negócio digital ou não, né? Seja físico, você tem que estar na internet. 211 milhões de habitantes no Brasil, 90% tem acesso à internet. De todo mundo tem acesso à internet, 96% está na rede social.
tenho que estar na internet, tenho que estar na rede social. Ah, mas eu tenho uma loja no centro. Você tem que estar na internet. Bom, para estar na internet, onde você tem que estar? É muito legal estar em redes sociais, super importante estar em redes sociais. Então, redes sociais, inclusive, a gente só estava lá. Exatamente. Check 1, redes sociais, importantíssimo. A gente tá aqui falando no final de... A gente tá fazendo essa gravação aqui no comecinho de março. Gente, segunda-feira, o Instagram caiu. O Facebook caiu. Então, você está dependendo 100% de uma mídia externa que você está emprestando. Se o negócio cai, você perde tudo. Uhum. Então, rede social super importante. Seu público está lá, definir qual rede social. Então, redes sociais com certeza. E daí a gente está falando de conteúdo, de tráfego pago, né? De investimento em mídia paga. A gente está falando de automações que a gente pode fazer em redes sociais. Mas o mundo da internet não é só rede social. E uma empresa que está faturando no mínimo... A gente está falando aí, uma empresa com faturamento alto, gente, milhões... Não pode. Assim, é não profissional. Foi legal que a Sara falou assim pra gente, nossa, então vocês estão muito bem, porque se vocês estão só na rede social e vocês estão faturando, né, conseguiu manter o faturamento mesmo caindo no marketing digital. Eu fiquei chocada com o seu resultado. Né? Então a gente falou, nossa, a gente tá bem, a gente não tá mal. E estão brincando com 10% da brincadeira. Então, vai 20% ou 30%, mas tem os outros 70% que pode executar. Exatamente. Então vamos lá, rede social. Aí a gente tá falando de, tenho que estar no Google. Bom, para você estar no Google, 90% das pessoas no mundo tem o Google, no mundo ocidental, Google como primeira tela. A gente usa o Google para tudo. Então você tem que estar no Google. Para você estar no Google, você está falando de anúncios no Google. E você está falando de ter um site no Google e conteúdo sendo criado, porque daí tem o Google pago e o Google orgânico. E daí, pessoal, depois, questões técnicas, a gente bate o papo depois. Precisa de um site? Mas eu expliquei, Maressa, rede social é orgânico e pago, ou seja, o que é pago, o que não é pago. Tem que estar no Google, orgânico e pago. Você tem que ter site. Para ter site, você tem que ter conteúdo. Para ter conteúdo, para ter o conteúdo, você precisa de texto, imagem, vídeo. Você tem texto, imagem, vídeo. Vamos caprichar com e-mail marketing. E-mail marketing é uma ferramenta poderosíssima para atrair clientes, mas para lidar com os clientes atuais. Ah, Sara, mas o WhatsApp bomba muito mais. Concordo, vamos automatizar o WhatsApp. Então, a gente começou a trabalhar diversas iniciativas. No caso da Maressa, a gente teve um item, a gente teve, se eu não me engano, 16 itens no seu planejamento. Foi muita coisa. Então, a gente estava falando de site, a gente estava falando de SEO, que envolve o Google orgânico, a gente estava falando de Google pago, a gente falou de Google Meu Negócio, a gente falou de redes sociais, das diferentes redes sociais, a gente falou de reestruturar toda a estratégia de vendas e daí passar por uma transformação digital dentro da empresa, uma organização bem robusta. Sim. Toda uma iniciativa de indicação e programa de indicação que quase não existia. Vou usar e dizer que no máximo uma campanha comercial. A gente tinha uma campanha de indicação, mas não era muito... a gente não conseguia medir muito, né? Lembra que a gente não sabia o que era realmente indicação e o que era orgânico, né? E a gente separou, então. Né? A gente achava que tudo que não vinha do Google era indicação, mas não. Exato. Tem a parte que é orgânica também, né? Que a pessoa buscou pelo nome ou passou na frente. Exato, perfeito. E a gente tem os influenciadores. E daí, como usar um influenciador, como contratar um influenciador, se é na rede social, se é no conteúdo muita coisa, né? Enfim. Então, e daí vem a questão de você, ao procurar um fornecedor ou ao você pensar no marketing da tua empresa, é pensar que existe um mundo de possibilidades. É claro que não necessariamente o mundo é para toda empresa, mas assim, cara, existem diferentes canais, existem diferentes oportunidades. Você não escolhe os canais pelos quais você quer, você entende o público para ver quais canais o público tá. O público da MAP está na rede social, sim, mas é 30% da brincadeira, deixa eu explorar os outros 70%. E daí explorar todos os outros ali, né, estruturando forças para fazer isso acontecer. Sendo a agência fazendo iniciativas, sendo a empresa fazendo iniciativas. Então, olha que legal, a Maressa, ela topou fazer ajustes dentro da empresa dela, contratar plataformas, porque muita coisa a gente não consegue fazer se a gente não tiver a empresa apoiando a gente, no que se refere, que olha que interessante, a gente está falando de marketing de atração, mas a gente está falando de vendas. Então, não adianta também eu atrair todo mundo e a venda não acontecer. Então, toda a reestruturação interna que está inclusa no planejamento e que a Maressa bateu no peito, assumiu e falou, vamos fazer para fazer isso acontecer. Eu considero que a agência de marketing, ela é um braço ali da empresa também, né? Como se fosse um departamento, tá fora da empresa, mas é um departamento muito importante, né? De tração. Então, tem muito serviço, gente, muito trabalho para uma empresa de marketing, né? A gente não dando trabalho para não fazia sentido. Porque assim, não fazia nem sentido a quantidade que a gente pagava, né? Pra fazer tudo o que fazia, porque não tem como. Não era agência. Então, qual a diferença aí de uma agência de marketing e um gestor de tráfego? Vamos lá. Porque isso impactou pra mim, depois que vocês entraram.
Perfeito. Ótima pergunta, porque isso vem muito no dia a dia pra mim. Pessoal, eu tenho um mundo de marketing, e on e off, tá? Porque eu tô falando muito de on aqui, mas o off também é importante, tá? Depende muito de onde o seu público tá. Dentro desse mundo de possibilidades, existem anúncios. O gestor de tráfego é a pessoa, o cara aqui, responsável por anúncios. Em alguns negócios, o teu marketing pode sim bombar somente, entre aspas, com tráfego. Mas entende-se, é importante que vocês entendam que a pessoa de tráfego, ela está cuidando e visualizando anúncios. E o que a gente está trabalhando aqui na MAP, e para empresários e empreendedores que estão brincando com um faturamento muito maior, é que o tráfego, sim, é muito importante, mas existe um mundo de possibilidades além disso. Então, você está falando de gestor de tráfego, o cara está olhando para cá e ele está fazendo a responsabilidade dele de tráfego, anúncios. Mas ele não está necessariamente olhando vendas. Ele não está necessariamente pensando em relacionamento. Ele não está pensando em programa de indicação. Ele está focando em atrair leads na melhor conversão possível, no menor custo possível de lead, etc. Mas ele não está olhando para o teu ecossistema. Empresas mais maduras precisam de gestor de tráfego, com certeza, mas precisam de todo um ecossistema de marketing. Se o gestor de tráfego vai ser interno ou externo, se vai ser uma agência, no caso, né? A gente entrou como agência, a gente está cuidando de todo. O tráfego é parte disso. Então, na minha equipe, né, que vocês já conheceram várias pessoas, eu tenho um gestor de tráfego ali, mas eu tenho outras 7 iniciativas e outras 7 pessoas trabalhando todo. Então, de forma alguma diminuindo aqui a questão da gestão de tráfego, que ela é super importante e ela é básica para grande parte dos negócios, principalmente para quem está no varejo, vendendo no digital, mas é uma parte. É pensar pequeno. Uma empresa que está faturando, né, uma taxa importante aí, os seus 7 dígitos, pelo menos $1 milhão por mês. Se você só, entre aspas, estiver fazendo tráfego, muito provavelmente você está deixando várias outras arestas que poderiam fazer com que você bombasse muito mais o seu negócio. Entendi. E, por exemplo, se você tem uma empresa aí que está faturando 100 mil por mês, você acha que tem a capacidade de você fazer uma estruturação como agência de marketing para ela chegar em $1 milhão? Com certeza. Hoje, Sara, né, eu atendo muitos empresários, principalmente para consultoria e mentoria, que faturam, que estão brincando ali nas suas taxas de no mínimo 50 mil mês a 250 mil mês, e essa galera tem muita chance de crescer. O que vai variar é que talvez você não vai contratar uma agência ou não vai contratar um profissional com uma execução agressiva e com FII agressivo. Você diminui essa execução, diminui esse FII, mas pessoal, a gente tem que trabalhar para vocês venderem, vocês precisam do marketing. Seja o marketing pessoal, no caso de uma pegada mais de empresário especialista, seja uma pegada mais no e-commerce, seja uma pegada mais redes sociais, mas a resposta hoje, principalmente no digital, é marketing. Marketing vai fazer 90% do teu trabalho de vendas. Então, em vez de você ter 10 vendedores na rua, você tem um ali dentro e você tem o marketing trabalhando pelas outras 9. Então, sim, vocês têm que investir em marketing, seja na tua equipe própria, seja numa agência externa. Geralmente, a agência externa, ela te ajuda no quesito que você não precisa ter uma equipe robusta dentro de casa. Sim. A agência, ela te garante vários profissionais top, master plus, né, atendendo você. Mas tem que investir em marketing para crescer. Eu sou uma empresária, empreendedora ali no mercado, eu invisto no marketing todos os meses para eu crescer também. Sim, não faria sentido se você não investisse, né? Exato. Mas aí a gente tá falando também daí do nível de posicionamento e qual a sua melhor estratégia. Que no meu caso, Sara, né? X clientes legais, professora universitária, universidades top do Brasil. Então, vem muita gente por uma demanda menos agressiva, indicação. Então, você não vai ver muitos anúncios da Sara, mas você vê a Sara palestrando e dando aula toda semana. Que é uma forma de marketing diferentes. Exatamente, são estratégias diferentes. Por isso que, às vezes, fazer o que todo mundo faz... Vai te dar um retorno? Vai, mas você vai concorrer com o que tá todo mundo fazendo. Agora, se você pensa no teu case, o que eu vou fazer para explorar o teu case, faz sentido você fazer o planejamento, faz sentido você fazer a consultoria, faz sentido você contratar uma agência que tome esse cuidado de entender o teu negócio para oferecer o que tem de melhor. E de números agora, para essas pessoas que estão em dificuldade de trazer lead, de converter, eu quero falar um pouco sobre isso, Sara. Qual é o valor ideal que uma pessoa tem que investir em tráfego? E qual é a porcentagem que ela pode investir em cada plataforma? Tem o certo ou errado? Tem uma indicação? Vocês vão ficar frustrados com a minha resposta, pessoal, mas depende. Mas eu tive essa conversa essa semana, com uma conhecida da Maressa, inclusive. Sara, quanto que eu tenho que investir? Bom, eu já tinha entendido o público. Eu vou contar o que eu fiz, tá, gente? Pra vocês fazerem a relação com o negócio de vocês. Porque a primeira pergunta é: qual é o teu objetivo de vendas? A segunda pergunta é: qual o perfil de pessoas que você quer atingir?
Então, eu sabia que existia um objetivo de vendas A e eu sabia o perfil do público. Nesse perfil do público, eu já te faço já te trago uma das primeiras respostas, que é em qual plataforma? Porque depende. Tem gente que tem perfil de público que tá no TikTok, tem perfil de público que tá no Instagram, tem perfil de público que tá no Facebook, no LinkedIn, é variável. Então, quanto em cada plataforma, depende do público que você quer atingir. Talvez você tenha que fazer... o teu público. Exato. Talvez você tenha que investir 100% no Facebook, no Meta, né? Facebook e Instagram. Talvez você tenha que ir pro LinkedIn. Eu tenho clientes que têm cases de sucesso. Que é o meu caso, né? Somente no LinkedIn. Que a gente vai pro LinkedIn. Estamos caprichando no LinkedIn da Maressa. Confiram a evolução dela nos próximos dias e meses. Tem clientes meus que a gente investe só, entre aspas, no Google. Então, depende de onde está o teu público. E o valor? E daí Depende. o valor. O que eu geralmente faço é uma conta de trás para frente. Quanto que você quer faturar? Tanto. Quanto que você paga por lead, se a empresa é nova e não tem essa história? Quanto que o mercado paga por lead? Tanto. Bom, se eu preciso te trazer 300 leads e o teu lead é R$1, eu preciso investir pelo menos... Daí a gente começa a fazer a matemática reversa. Exatamente. É claro que daí eu tô numa situação mais confortável, que são muitos anos de mercado, e converso com muita gente, então eu já sei as médias. Então tem alguns clientes que falam assim, cara, você vai investir tanto, não vale a pena. O teu custo por lead é muito alto, ou o fôlego que você quer investir. Então eu consigo trazer pela minha expertise. Mas, Sara, eu tô começando do zero, não tenho a Sara para consultar, é a matemática reversa. É entender quanto que você quer, de vendas, entender quantos leads precisa, quantos clientes potenciais você precisa para fazer isso, qual é a sua taxa de conversão para fazer essa venda acontecer, quanto que custa esses leads, é quanto você tem que investir. Não sendo uma fórmula exata. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que entendeu essa lógica e a gente, no primeiro mês, a gente testou X% desse investimento. Então, a gente entendeu que para atingir a meta dele, ele teria que investir R$15 mil por mês em anúncio. Só que 15 mil logo no primeiro mês é um pouco agressivo. Aí eu expliquei a conta, falei, ok, vamos começar com 5. Quer um suco aí? Eu aceito, obrigada. Suco. Vamos testar 5 mil. Com 5 mil atingimos tantos leads. Ok, vamos aumentar, vamos dobrar esses leads. Deu certo, daí Deu certo. Vamos dobrar. Exato, deu certo. Acertamos, erramos, porque não é uma ciência exata. E outra, tem que saber também, para fazer essa matemática reversa, qual é a porcentagem de leads que a pessoa consegue agendar. Qual é a porcentagem de lead que comparece quando você agenda, no nosso caso de clínica odontológica. Não basta só saber o preço do lead, né? A gente precisa saber qual é a taxa de conversão, a qualidade desse lead, em avaliação e etc. Do que adianta eu te trazer 100 leads, você fala pra mim, Sara, obrigada por 100 leads, mas 95 não podem pagar o tratamento mínimo. Então, gente, se alguém virar pra vocês e falar, você tem que investir tanto, não confie. O que a pessoa pode falar é baseado no meu histórico, baseado na minha experiência, baseado com dados do mercado. Se você investir tanto, eu vou te trazer tantos leads. Então, ou seja, não é uma ciência exata. E não quer dizer que ele vai bater a meta de faturamento também. Exatamente, por exemplo, no teu caso, que depende do tipo comercial, interno, né? A não ser que seja um e-commerce, que eu garanta que a venda está acontecendo no e-commerce, eu te garanto tantos leads. Se você vai vender ou não, é outra coisa. Por isso que eu entendo que marketing e vendas têm que andar completamente juntos, e os melhores cases de sucesso são aqueles em que o cliente traz pra gente os dados. Estamos vendendo, não estamos vendendo, tá essa taxa, tá essa... Se não, eu só te trago leads. Eu tenho clientes em que eu só trago tantos leads e tantas visitas no mês. Se ele tá batendo a meta por causa desses leads, eu não posso dizer porque ele não abre os dados. Então, tem que conversar. Mas, gente, não é ciência exata. Existem sim dados de mercado. Então, eu consigo virar pra vocês e falar, né, numa prospecção, olha, eu tenho um cliente de tal área que ao investir R$5 mil, está batendo tantas mil visitas no site. Ao investir R$5 mil, está batendo tantas mil visitas no perfil, tantas conversões no Instagram. Se isso está gerando vendas, é outra conversa. Depende do perfil do público, depende do perfil da sua venda, depende do discurso da tua equipe comercial. Mas, Maressa, acho que eu te frustrei, né? Porque eu não te trouxe o valor exato. Mas eu te expliquei a lógica por trás. Na verdade, eu já vi muita gente falar que você tem que investir pelo menos 10% do teu faturamento e tal, para começar a ter uma... Existem algumas taxas. 10% do faturamento é até agressivo. Agressivo, né? É bem agressivo. É difícil eu ter uma empresa que tope investir 5% do faturamento em marketing total. Porque, gente, não é só a mídia paga, né? Você paga o profissional, a agência, que geralmente é 30% do teu budget. Você paga a plataforma, que é de 5% a 15% do teu budget. E daí tráfego, geralmente, é 50% do budget do marketing digital. De marketing, né? Não só on-off.
Então, assim, idealmente, se um cliente, se eu fizer o pitch de investe no mínimo 10% e o cliente topar, tô feliz, vou bater todas as metas. Quase nenhum cliente tem isso de fôlego financeiro para fazer acontecer. Então, para quem tá abrindo uma franquia, para quem tá abrindo uma empresa e tem esse fôlego financeiro, eu vou dizer que com certeza vai ter resultado investindo 10%. Mas também, o 10%, de novo, tudo depende, porque o 10% é de uma empresa que está faturando com saúde. E quem está abrindo? Não sabe qual é o 10%. Muitas vezes, para clientes que estão começando, eu venho com uma estratégia muito mais agressiva e o cliente fala, nossa, eu tenho que investir tudo isso? Sim, você tem que investir tudo isso para atingir os seus objetivos. Só para fechar o exemplo, eu tenho clientes que chegam, quero abrir um e-commerce. Nossa, eu tenho tudo para fazer um e-commerce próprio, para legal. Mas não é só abrir o e-commerce. Para abrir o e-commerce, vai ter que fazer um investimento em tráfego pago por meses, anos. Pô, eu não tenho esse budget. Pô, talvez não faça sentido abrir um e-commerce nesse momento. Porque não é 10% do faturamento, é muito mais. A gente vê empresários, inclusive, abrindo empresas. Eu já vi várias pessoas próximas de mim abrindo empresa que gastam 200, 300 mil para abrir uma empresa. Aí, na hora que você fala o tanto que a pessoa tem que investir em tráfego, ela acha caro, por exemplo. Exato. A franquia da MAP, por exemplo. A gente gasta ali 380 mil para montar uma clínica do zero. Na hora que você fala que vai investir 10 mil no marketing inaugural, às vezes a pessoa acha muito. Não faz sentido, né? Se você parar para pensar que a pessoa investiu 380 mil que ela guardou e ela não quer investir 10 mil para trazer o cliente. Então, eu não consigo entender, assim, como que as pessoas pensam. E é uma espécie... E até, de certa forma, vou ser um pouquinho dura aqui, mas de certa forma, uma miopia ali do empresário empreendedor. Gente, não é só abrir o ponto. Seja o ponto, no caso, para oferecer serviço odontológico, você literalmente tem que ter cadeira num lugar físico, mas também num e-commerce. Não é só ter o ponto. Não adianta nada você fazer uma comparação. Não adianta você abrir a porta no meio da rua e com uma plaquinha de... estamos abertos. Você tem que fazer todo mundo chegar até você. Então não adianta só aquela estrutura inicial. É toda a estratégia de marketing e vendas para fazer aquilo acontecer. Galera, sem marketing, os negócios morrem e as pessoas não põem isso no budget. Exatamente. No planejamento. Faz parte do planejamento financeiro da empresa. E daí você concorda que toda empresa, então, precisa estar no digital? Toda empresa precisa estar no digital, sim. Mesmo para clientes que, por exemplo, trabalham com clientes muito exclusivos? Sara, eu tenho cliente exclusivo, não sei o quê. Ok, se você não quer crescer agressivamente, ok, você pode se dar o luxo. Mas eu posso dizer que essa é a exceção da exceção, Maressa. 99% das empresas hoje têm que estar no digital. Se elas não estão no digital, elas estão fadadas a morrer. Eu tenho clientes, ou pessoas, né, ou alunos que vêm conversar comigo, Sara, posso não estar no digital? Posso não estar? Pode, mas é muito provável que o teu negócio não dure mais do que 5 anos. Hoje está todo mundo no digital. A concorrência no digital está muito maior. Então, você pode até sobreviver de indicação 1 a 1, mas ainda assim, alguém te indica. Você quer ver se a pessoa está te indicando alguém de qualidade. Você já vai lá no Instagram, você não tem né? Google Meu Negócio, você não tem Instagram, você não tem LinkedIn, você não está no Google, porque as empresas não olham para o Google. Eu morro, Marissa, da tacadia. As pessoas vão para o Google procurar você e você não é encontrada. Pronto, você já perdeu todas as indicações. É uma ousadia muito grande. Qual é a plataforma aí que você mais gosta de investir? No geral. Eu sei que cada empresa tem um lugar específico para o cliente, mas qual você acha que dá maior resultado? Qual é o top, assim? Tá, se eu falar de olhos fechados, eu vou falar, cara, hoje o Instagram é a porta de entrada para grande parte dos negócios. É fácil, você tem um celular, você mesmo faz. Você mesmo tira foto, você mesmo faz vídeos. E hoje o custo por clique para tráfego é muito mais baixo no Instagram. Mas, de novo, eu não consigo não pensar na estratégia do negócio como um todo. Depende. A gente estava conversando, eu e você, eu falei, Maressa, o meu Instagram não bomba, porque grande parte dos meus clientes vem do LinkedIn. Então, depende de qual público você quer atingir. Eu diria assim, você tem que estar no Google. E hoje, nessa pegada de empreendedorismo, as empresas estão olhando muito para o Instagram e estão correndo um risco enorme de olhar somente para o Instagram. Nos últimos anos, o Instagram está cada vez mais rígido, ele está bloqueando diversas contas, conta de Instagram, conta de Facebook, conta de anúncio. Então, assim, esteja no Instagram, com certeza, porque eu entendo que 80% do público está no Instagram, mas esteja no Google. Garanta o teu endereço próprio, garanta o teu posicionamento no Google, garanta que você vai ser encontrado pelos motores de busca. Mas aí, além de Instagram e Google, vai variar dependendo do público que você quer atingir. Legal, gostei. E que, assim, pra finalizar, né, a gente tá quase chegando no final aqui, me conta o que a Sara imagina
do marketing digital daqui a alguns anos no Brasil? Como que tá essa questão de marketing digital aqui? E qual é a projeção? O que você pensa, assim, para a empresa de marketing ou o futuro do marketing digital? Tá. Adoro esse sistema. Tá passando muito rápido, Marissa. Pois é, olha lá. Vamos lá. Seguinte. O marketing muda de acordo com que as pessoas mudam. Porque no final do dia eu tô tentando influenciar pessoas a comprar alguma coisa. No final do dia eu tô tentando influenciar as pessoas a escolherem marcas A, B ou C. No seu caso, a gente tá influenciando pessoas a terem um sorriso mais bonito. Né, pensando nos serviços mais estéticos. Então, o comportamento das pessoas muda, logo, o marketing tem que acompanhar. A gente tem tendências, e Brasil, a gente está para trás dos Estados Unidos. Então, uma forma da gente ver o que vai acontecer nos próximos anos é ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos usa-se muito mais voz. Voz em redes sociais, voz para busca, seja em rede social, seja em Google, etc. Então, próximos anos, voz. Maressa já está adiantada com o seu podcast. Mas respostas por voz. Hoje no Brasil a gente quase não faz isso. Redes sociais, a gente está falando muito mais de vídeo, a gente está falando de vídeos menores e a gente está falando dessa pulverização de plataformas. Então, próximos passos é empresas entendendo que elas têm que estar não só em uma plataforma, mas em várias, porque o público está em várias plataformas. Influenciadores continua. O que a gente percebe é que a gente deixa de dar tanta bola para os grandes influenciadores e a gente começa a focar mais nos menores. Então, eu deixo de olhar para o Neymar, que tem milhares de seguidores, e passo a olhar para as Maressas. Fica inacessível, né? Para muitas pessoas. Fica inacessível, fica muito caro para fazer anúncio. Mas assim, as pessoas olham o Neymar e falam, legal, mas eu nunca vou usar o que o Neymar usa. Mas eu vou seguir a Maressa. E eu vou ver a academia onde a Maressa está indo, eu vou ver o serviço que ela está oferecendo, eu vou ver o suco que ela está oferecendo. Porque é tangível. Então, essa questão dos micro ou nano influenciadores são aqueles de menos de 5 mil, de menos de 10 mil seguidores. Tudo bem, menos de 100 mil seguidores, eles também são um gancho bem importante. Mas, por mais que eu dê sugestões A, B ou C do que vai acontecer no marketing, a receita do bolo é: veja o comportamento do público. Aonde o público está indo, o profissional de marketing está atrás traçando as estratégias para atingir esse público. Que legal. Você acha que viajando, assim... Eu conheço bastante amigos meus, empresários que viajam, inclusive para Dubai, Estados Unidos, para ver o que está acontecendo lá fora. Você tem um pouco sobre o que falar sobre isso? Tenho. Primeiro que eu faço isso. A primeira coisa que eu falo muito, que também fica aquela coisa, a pessoa está se gabando. Não. Eu fui para Harvard, eu fui para Georgetown, visitei um monte nos Estados Unidos, pesquisei um monte porque eu entendi que lá era o berço do marketing. Vi as tendências. Aí eu venho para o Brasil, e eu faço isso todo ano. A gente tá para trás. Então, uma forma de pegar a tendência é, por exemplo, ir para os Estados Unidos. No que você faz é marketing, tá, pessoal? Aí, por exemplo, eu fui para Londres no ano passado com a mesma pegada, fazer pesquisa. Londres é um perfil diferente, a galera, o perfil de lá é diferente daqui. Tem que estar antenado, tem que visitar países da Europa, tem que visitar países árabes como um todo, tem que visitar os Estados Unidos, a depender do teu mercado. Por exemplo, odonto. Maressa, faz muito sentido você entender o que está acontecendo na América do Norte, fazer o que está acontecendo de repente num país árabe, etc, para de repente, se você quiser, levar para a Europa, porque a Europa, por exemplo, o pessoal não valoriza tanto a estética dos dentes. Então, a gente está falando de saber, e isso vai variar de mercado, é isso que eu quero dizer. Você tá falando, eu tenho um cliente de moda, eles não estão indo para os Estados Unidos, eles estão indo para a Itália todo ano, eles estão indo para a França todo ano. Então, entender sim o que está acontecendo no mercado é lição de casa de empresário e empreendedor. Tudo bem que a internet nos ajuda muito. Então, por exemplo, tinha um evento que eu ia todo ano em Boston, nos Estados Unidos. Eu não vou mais, porque agora eu compro e assisto online. Claro que se eu puder, presencialmente, é muito mais legal. Mas só para dizer que, Sara, nesse momento eu não tenho investimento para fazer a viagem. Faça a lição de casa e faça online, porque tá muito mais aberto. Tá mais fácil agora, né? Tá muito mais fácil. Mas a gente tem insights de comportamento, de tendências que a gente não tem no Brasil. Então, quem tem essa oportunidade, com certeza. Que legal. Mas se tem oportunidade de viajar, tem oportunidade de investir em marketing, invista no marketing primeiro, para vocês bombarem vendas, daí com depois lucro, com faturamento, vocês viajam. Isso aí, reinvista o lucro. Exato. Eu gostei muito do nosso bate-papo aqui, achei que rendeu, passou super rápido, né? Sim. E obrigada, Sara, por participar aqui com a gente. Fico extremamente feliz de saber que você veio até Curitiba para conhecer a MAP. Acho que isso já é um diferencial pra gente, né, como agência de marketing, essa parceria que a gente vai ter. E é isso, muito obrigada. Maressa, obrigada pelo convite. Pessoal, obrigada aí pela atenção de vocês, eu fico super à disposição. Tô disponível no Instagram, a Sara Zimmermann, no LinkedIn, Sara Zimmermann, canal no YouTube da Zimmermann Pro. Fico à disposição aí para quem quiser tirar qualquer dúvida ou continuar o papo. Obrigada, Maressa. Obrigada. Tchau, gente, e até o próximo. Tchau, tchau.